Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Hoje vamos dar sequência, às nossas aulas de magnetismo, a nossa aula parte 2, lembrando que é voltada para o curso de Física 2, de nível superior, onde o livro texto adotado é o Fundamentos da Física, volume 3. Ok? Então na aula de hoje vamos dar sequência a como a força magnética atua em cargas em movimento, E também analisar como é a força sobre fios percorridos por corrente, o torque também, tá certo? Então, segue lá. Então, já que quando você coloca uma carga em um movimento dentro de uma região de campo magnético, ela pode, sofrer uma força. Que tipo de movimento essa carga vai ter, tá certo? Então, só para convencionar aqui, como a gente trabalha no plano e agora a gente tem basicamente três direções aqui que a gente precisa representar. Então, só por convenção, toda vez que a gente vê a bolinha X, significa que o vetor está entrando no plano. Toda vez que a gente vê o pontinho, significa que o vetor ele sai do plano, tá certo? E aí pode ser qualquer um dos três vetores aqui, basicamente. Pode ser para qualquer vetor, mas como a gente está trabalhando com força magnética, velocidade e campo nesse momento, ela vai representar uma das três. Beleza? Então, o primeiro caso é se eu jogar B paralelo, Se eu jogar B paralelo, V paralelo a B. Então, peguei uma carga, então eu tenho aqui um campo uniforme, um campo magnético uniforme, e eu vou arremessar uma carga paralela a B. Como a gente viu, se V for paralelo a B, esse produto vetorial vai ser zero, e se for zero, a força magnética é zero. Então, se essa carga está numa região em que não tem campo gravitacional ou nenhuma outra força está sendo submetida a ela, essa carga ela vai seguir uma trajetória aqui em linha reta, Um movimento retilíneo e uniforme, já que não tem aceleração, tá certo? Então, a partícula vai passar pelo campo descrevendo um movimento de MRU. Tranquilo? Beleza? Agora, se você joga o V perpendicular a B, então eu vou colocar com simplicidade que o meu campo magnético ele está entrando, então por isso o x, tá certo? E aí eu vou jogar V perpendicular, Então se um está entrando, e o V está para a direita aqui, a gente vê que está entrando. Qual o sentido da força nesse caso? Então você usa a regrinha da mão direita, V vetor B, ó, V está para a direita, o vetor B está para dentro. Então a força vai estar aqui para cima, nesse ponto. Quando ele entrar na região de campo magnético, a força vai estar aqui para cima. E aí, se você joga a carga para a direita, mas você tem uma força para cima puxando, ela vai começar a fazer uma curva. Tá? Então, ela vai começar a fazer uma curva e durante toda essa trajetória, ó, nesse ponto aqui a força está para cima, nesse ponto aqui a força está inclinada para a esquerda aqui, Nesse ponto aqui ela está para a esquerda e ela vai estar sempre apontando, Você pode pegar em qualquer ponto que ela vai estar sempre apontando para o centro, nesse caso. Então, no caso em que a velocidade for perpendicular ao campo, a partícula, quando entrar num campo magnético, se ela já tiver, se você já arremessar dentro, ela vai ficar no movimento circular uniforme. Se ela puxar aqui, se ela estava fora e entra, ela depois vai ser jogada para fora de novo, Mas a trajetória que ela vai descrever dentro do campo é uma trajetória circular, tá certo? E uniforme, Uma vez que a força magnética ela aponta para o centro, faz o papel da força centrípeta, A força resultante centrípeta. Beleza? Então, nesse caso, a força magnética é a própria resultante centrípeta. A força magnética é o QVB e a força centrípeta é o mv ao quadrado sobre r. E aí você consegue calcular o raio dessa trajetória, E o raio dessa trajetória
É só isolar o R, jogar para cá e o QB para aqui para baixo. Então vai ficar MV Q sobre B. Tranquilo? Esse seria o raio da trajetória circular. E enquanto ela está dentro, né, da região de campo magnético, é uma trajetória, um movimento circular uniforme. Beleza? E esse é um movimento circular. Você pode calcular tanto o período quanto a frequência, porque o movimento circular é um movimento periódico. E aí, como é que a gente calcula o período? Tá? O período é o tempo para completar uma volta, tá certo? Então, para completar uma volta, né, lembrando que V é igual a ΔE sobre ΔT, no caso do movimento circular, então vai ser distância por velocidade e dá o período. Então, qual é a distância que você percorre no movimento circular? É o comprimento da circunferência, 2πr, dividido pela velocidade que ela tinha. Só que quem é R? R é mv Q sobre B. Q sobre B, desculpa. Então, quando você fazer isso, ó, cancela, né? O V vai cancelar com esse V aqui de baixo, vai ficar só 2πm Q sobre B. Então, note que o período, né, que a partícula, o tempo que a partícula vai levar para dar uma volta, ele não muda, né? Não depende da velocidade. Oxe, Mário, como não? Se eu jogar mais rápido, teoricamente ele vai dar mais rápido. Não. Se você jogar mais rápido, o que é que vai acontecer? O raio que ele vai ter vai ser maior, tá? Porque a carga, a massa e B são constantes do problema. A única coisa que varia é a velocidade. Então, se você joga uma partícula mais rápido, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma trajetória, né, um raio maior. Se você ela joga mais devagar, ele vai fazer uma trajetória de raio menor. E aí, nos dois casos, veja que interessante, nos dois casos, o tempo que ele vai demorar para completar um ciclo é o mesmo, tá? O período não depende da velocidade. Interessante isso, né? Então, se eu jogo mais rápido, o que vai acontecer? Ele vai vir mais rápido aqui e vai sair. Se eu jogo mais devagar, ele vai vir mais devagar na trajetória menor e sai ao mesmo tempo do outro. Interessante, né? E se você tem um período, para você saber a frequência, né, basta fazer o inverso, né? A frequência é o inverso do período. Então, então a frequência seria QB sobre 2πm. Tá certo? Tranquilo? E aí, e se não fosse, né, você colocou aqui, paralelo, vai descrever um MRU. Perpendicular, né, vai fazer um MCU. E se for um ângulo entre, né, vamos supor, só por simplicidade, entre 0 e 90, né? Mas pode ser entre 90 e 180. Como é que seria? Então, para um ângulo diferente desses dois casos, né, como é que seria a trajetória? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, você tem aqui a sua região de campo magnético e você vai jogar a carga que faz um ângulo θ com o campo magnético. Então, pela regrinha da mão direita, né, na verdade, você vai ter o seguinte. Quando você joga com o V com a inclinação em relação a B, você pode decompor sempre esse V em duas partes. Uma que vai ficar paralelo ao campo ou antiparalelo, tá? A situação é a mesma, tá? Se você jogar assim ou jogar no 180, isso aqui continua sendo zero, tá? Então ele vai seguir um MRU. Então você vai ter sempre um paralelo a B e uma componente de V perpendicular. E aí o que é que acontece? Então, na verdade, o que acontece nos casos que é diferente é que você tem tanto uma composição de um MRU quanto a composição de um MCU. Então, note que você pode decompor esse vetor velocidade em uma componente que é paralela a B e uma que é perpendicular a B, tá certo? Então, a componente que é paralela vai fazer com que a carga tenha uma trajetória retilínea, passe direto, ok? E a componente que é perpendicular vai fazer com que você tenha uma trajetória circular. Então, quando você junta um movimento circular
e você ainda está se propagando em linha reta, você tem essa trajetória que ela é chamada de uma trajetória helicoidal. Lembra uma mola, né? Um formato de uma mola, né? Então, essa trajetória chamada de helicoidal, ela se deve à junção do movimento que tem a velocidade perpendicular ao campo e a velocidade que é paralela ao campo. E aí essa junção do MCU com o MRU dá o que a gente chama de uma trajetória helicoidal, tá certo? E aí o que é que a gente pode tirar dessa trajetória helicoidal? O que é que pode ser pedido? Ele poderia pedir o raio dessa trajetória, tá certo? E se ele pedir o raio dessa trajetória, você pode usar essa fórmula aqui, só que ao invés de ser o V, tá certo? A velocidade aqui teria que ser a velocidade perpendicular, tá certo? A componente perpendicular. Então, nesse caso desse ângulo aqui, tomando que a gente sabe o ângulo entre V e o campo, né? Esse aqui seria o V seno de θ. Então, você colocaria aqui para calcular o raio o V seno de θ. E aí você acharia o raio dessa trajetória helicoidal. A única diferença é que a velocidade deveria ser a componente perpendicular, ok? Outra coisa que ele pode pedir é a distância, né, entre essas duas hélices aqui. E a distância entre essas duas hélices é chamada de passo. Qual é o passo desse movimento? Tá? O que é o passo? É o tempo que ele leva, né, quando ele faz a primeira circunferência para fazer a segunda. Então, essa distância é o passo, que é representado pela letra P, e nada mais é do que uma distância, né, não? Entre dois pontos. Né? E essa distância entre dois pontos nada mais é do que você usar, né, a distância entre dois pontos na direção de B, é como se ela tivesse em movimento, né, o MRU. Então, seria a distância entre dois pontos. Então, basta você pegar a velocidade, distância, é velocidade vezes o tempo. Então, basta você pegar a velocidade paralela ao campo e multiplicar pelo tempo. E que tempo é esse? É o tempo que ele leva para completar uma volta. E o tempo de completar uma volta é o período. Então, se você quiser calcular o passo, basta você pegar a componente paralela e multiplicar pelo período. E como é que eu calculo o período, Mário? O período não depende da velocidade. Então, o período, né? Ou período ou a frequência, tá? Velocidade paralela vezes o período ou velocidade paralela dividido pela frequência. E aí você tem todos esses dados do problema aqui. E você consegue calcular a distância entre duas hélices. Beleza? Dúvidas? Tá? Como já estamos ficando avançado no tempo, eu vou parar por aqui para na próxima aula a gente falar de torque, tá? Vai ser nossa última videoaula. Então, se tiver dúvidas, volta, assiste de novo. Se continuar tendo dúvidas, me procura no Instagram, @Prof. Mário Rocha, ou deixa aí nos comentários que eu vou tirar a dúvida assim que possível. Beleza? Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.